Fala, Joel. Fala, Ana. Boa tarde para vocês, para todos os nossos ouvintes. Vocês estavam falando sobre abraço protocolar. Mano Brown tem uma frase importante sobre isso, viu, Joel? Sempre tem que ser um forte, sincero e leal abraço. É isso aí. É, bom demais. Sensacional. Pois não, Aninha. Só falar então aqui do tema do Lucas Jusino, hoje com a gente falando sobre moradores de rua, Joel, porque ontem, aniversário aqui da cidade de São Paulo, ele presenciou equipes da prefeitura tirando moradores de rua ali da região central, perto do Mosteiro de São Bento, daquele pedaço ali onde teve um evento em comemoração ao aniversário da cidade. E ele conversou com vários moradores de rua. Hoje, inclusive, conversou também, Joel, com pessoas que não estão dentro do censo que a prefeitura fez para levantar esses moradores de rua. Há uma divergência grande dos números que a prefeitura apresenta e os números que algumas ONGs que trabalham com essas pessoas apresentam, que não há uma divergência pequena, é praticamente o dobro, né? E é sobre isso que o Lucas Jusino vai falar com a gente. Já desde o meio do ano que a gente vem ouvindo isso. Essas ONGs que são mais atuantes, que estão na linha de frente, em contato direto com os moradores em situação de rua, já tinham revelado que nós poderíamos ter aqui em São Paulo, somente aqui na capital, 60 mil pessoas vivendo nessas condições. Pessoas que, infelizmente, de repente se viram nas ruas. Não estão acostumadas a essa cruel realidade. Josino, números tristes, não, meu amigo? Números tristes, Joel. É uma cena muito lamentável que a gente vê todos os dias, principalmente na região central de São Paulo. Vocês estavam falando sobre a mudança de tempo, que pode trazer problemas de saúde para muita gente, isso para as pessoas que têm uma casa, um teto, um cobertor. Você imagina para quem não tem. São milhares nessas condições aqui na capital. A gente ontem acompanhou a cobertura do aniversário da cidade, eventos com algumas autoridades. O primeiro aconteceu às 8 da manhã no pátio do colégio. Pátio do colégio que é um dos pontos mais importantes da cidade de São Paulo. Foi lá que surgiu a capital paulista e hoje é palco onde dormem dezenas, centenas de pessoas que não têm um teto. E ontem, durante as comemorações do aniversário da cidade, houve um ato cívico lá no pátio do colégio, com a presença do prefeito, com a presença de outras autoridades. Estávamos na cobertura, o repórter cinematográfico da Band, Thiago Alberico, e eu, e flagramos imagens tristes, cenas lamentáveis, de equipes da Prefeitura de São Paulo removendo as pessoas que moram ali, que ficam ali com barracas, não tem para onde ir, tirando dali por causa do evento que estava acontecendo, da festa que ia acontecer em homenagem à cidade de São Paulo. A gente conversou com algumas dessas pessoas e vamos trazer as palavras delas daqui a pouco. Mas antes, nós vamos trazer também a palavra do prefeito da cidade, Ricardo Nunes, porque nós questionamos durante uma conversa que ele teve com os jornalistas no momento do ato cívico. Lógico, Lucas, que evidentemente a gente tem as nossas responsabilidades com a questão de zeladoria, com a questão de manter a cidade limpa. Se você tiver um local que você não limpa, vai dar problema de ratos, que é ruim para todos, né, para aquela população e para todos. A gente tem que fazer a zeladoria. Então a gente também tem que entender qual que é o motivo específico daquela situação em si. Talvez, imagino eu, que seja uma solicitação para que as pessoas liberem espaço para poder ser lavado e limpado. Relembrando os números do último censo que foi divulgado pela Prefeitura de São Paulo na noite do último domingo, são 31 mil pessoas em condição de rua hoje aqui na cidade de São Paulo, de acordo com os números oficiais. 7 mil a mais que em 2019, quando outro censo foi feito. Então, 7 mil durante a pandemia da Covid-19, que afetou muita gente de forma econômica também. Muitas famílias foram levadas à rua porque não tinham condição de pagar aluguel, de se manter numa casa e não tiveram opção, tiveram que morar nas ruas da cidade de São Paulo. Esses são os números oficiais. Hoje nós voltamos ao pátio do colégio, flagramos outras imagens também. O Thiago Alberico, repórter cinematográfico, também voltou lá, gravou imagens do pátio completamente cheio de pessoas em situação de rua. Por volta das 9 da manhã, uns caminhões da Prefeitura de São Paulo também passaram fazendo a limpeza do local, com água, limpando ali, tiraram os moradores de rua mais uma vez, mas, claro, eles não têm para onde ir, vão e voltam e ficam ali no pátio do colégio. Nós conversamos com uma dessas pessoas e a gente vai conferir agora o que ela disse. Bom dia, qual que é o nome do senhor?
Meu nome é Márcio Vaz da Silva. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 49. O que aconteceu ontem no pátio do colégio? Olha, aconteceu que veio aí a prefeitura, veio aí um carro-pipa, batendo água em todo mundo, tirando todo mundo daí. Assim, deixou, pra mim isso daí foi só uma tentativa de maquiar uma coisa que não tem jeito, né, cara? Eles falaram o que pra vocês? Não, simplesmente não falaram nada. Saíram batendo água em todo mundo, recolhendo barraca de todo mundo, certo? Foi isso. O senhor está em condição de rua há quanto tempo? Olha, já tem, dessa última vez, eu tô com 1 ano e alguma coisa já. E por quais motivos, seu Márcio, o senhor está na rua? É por causa do álcool que eu tô. Já ofereceram alguma vaga em abrigo, alguma coisa para o senhor? Não ofereceram não. E aliás, isso daí é uma coisa assim que acontece muito. Ninguém, se a gente quiser, a gente tem que ligar no 156. E esse 156, esse serviço da prefeitura que oferece aí pra gente, para ir para um abrigo, você liga e às vezes vem, já aconteceu comigo várias vezes, de eu ligar no 156, deixar meu nome, pegar o protocolo e quando vem o pessoal da assistência social aí, que faz abordagem, tudo para dar vaga, a vaga não existe. Não existe. Não existe. O senhor dorme sempre no pátio do colégio, aqui no centro? Ó, eu fico mais aqui na São Bento, mas muitas vezes já fiquei lá na escadaria da Catedral da Sé. O senhor percebeu que aumentou o número de pessoas em situação de rua? Olha, velho, muito. E eu vou te falar uma coisa, o que eu sei hoje, pelo IBGE inclusive aí, que isso daí vem mostrando no jornal e tudo, que só aqui no centro são 32 mil famílias aí, não. O senhor percebeu que tem mais gente? Tem. O senhor conversa com as pessoas? Nossa, eu converso bastante, eu conheço bastante gente aí. Converso Famílias completas? Nossa. Criança, idoso na rua. Olha, eu não digo nem por mim, certo? Porque eu, graças a Deus, eu tô sozinho, menos mal pra mim, mas corta o coração, velho. De você ver aí muita gente na rua que, ó, é idoso, é criança, é família inteira. Inclusive, essas famílias inteiras aí, ontem foi uma covardia que aconteceu. Foi uma covardia. Trataram mal vocês? Trataram mal porque chegaram simplesmente assim, o caminhão do recolhe veio aí, tirando as pessoas, pegando as barracas das pessoas. E agora? Expulsaram vocês? Expulsaram, é verdade. A palavra certa é essa. A gente foi expulso daí. Famílias inteiras expulsas. Obrigado, seu Márcio. Boa sorte para o senhor. Obrigado. E olha, gente, prefeitura, por favor, tenha dó. Não faça isso, não. Joel e Ana. Pois é, Josina, é deprimente você ter que ouvir isso. E hoje eu percebi lá nas imagens que fizemos, desse momento que você acabou de dizer pra gente aí, em que os moradores foram enxotados mesmo daquele local, que muitos estavam envergonhados. Não sei se você teve essa percepção, mas eu vi alguns ali abaixando a cabeça, sabe? Meio que sem jeito. Você vê que são pessoas que não estão acostumadas com isso, sabe? Acho que passaram a viver mesmo recentemente agora na rua. Aí o cara tá dentro da barraquinha dele lá, tentando dormir, tentando cochilar. De repente ele é acordado por um fiscal que simplesmente quer enxotá-lo dali. Fala, não, sai daqui porque nós precisamos fazer uma limpeza. Vamos trabalhar com essa possibilidade. Como o prefeito da cidade de São Paulo disse que aqueles moradores de rua foram retirados dali para que houvesse a limpeza do local. É até melhor a gente acreditar nisso, sabe? Do que acreditar que eles foram simplesmente retirados dali para que não fossem vistos durante aquele evento.
Vamos trabalhar com essa possibilidade. Será que é assim que você tem que proceder? Será que é assim que você tem que agir? Já chegar com um caminhão tirando as pessoas e metendo água em cima delas? Como se não fossem nada? Como se fossem poeira ali, sujeira? Sabe aquela sujeira que você varre da calçada da sua casa, que você coloca debaixo do tapete para depois retirar? Tem cabimento isso? Óbvio que não. Isso é de uma crueldade tão grande que não tem como você aceitar uma situação como essa, simplesmente fechar os olhos para uma situação como essa e achar que está tudo certo, que está tudo legal. O cara que vai para uma missão como essa, de retirar as pessoas dali, será que ele não pensa que essa gente está ali por algum motivo, e um motivo cruel talvez, como o Márcio Vaz aí, de 49 anos de idade? Vocês viram que ele é um cara esclarecido, o entrevistado do Lucas Rosino, ele falando não, ó, de acordo com o levantamento do IBGE, há 32 mil pessoas vivendo nas ruas de São Paulo. Então esse é um cidadão que ele já chegou a ter algumas oportunidades e por um motivo cruel, que é o alcoolismo, ele voltou para as ruas. Imagine quantas histórias há por trás dessas pessoas que estão agora dentro de barracas, vivendo debaixo de ponte, debaixo de viaduto, sendo enxotada por fiscal, como esses fiscais enxotaram esses cidadãos ontem pela manhã. Imagine quantas histórias tristes há por trás dessas pessoas. É muito fácil para você que tem a sua casa, seu apartamento, olhar e pensar, puxa vida, esse pessoal enche o saco da gente, deixa a cidade feia e tal. Isso não é bacana, não. Fica um odor ruim aqui pelas ruas. É fácil você pensar em cima disso. Mas nós temos, como seres humanos, tentar de alguma forma se colocar na posição do próximo, sabe? Tentar imaginar qual é o sofrimento que o próximo está tendo ali, está sentindo. E fazer por onde para que essas pessoas tenham uma condição de dignidade novamente, viu, Ana? Não, exatamente, Joel. Até porque se demora muito para que essas pessoas sejam retiradas, a gente sempre fala isso aqui. O senso de civilidade delas acaba. Né? A gente não sabe se esse entrevistado do Lucas foi para a rua primeiro porque era alcoólatra ou se tornou alcoólatra na rua. Ele falou que essa é a segunda vez, pelo menos, que ele está na rua, né? E muita gente, quando vai para a rua, encontra no álcool, nas drogas, uma maneira de não enlouquecer, né? Então é um trabalho que tem que ser feito com urgência e com dignidade para essas pessoas. E para não deixar esse assunto sem respostas, que a gente trouxe aqui para o ar no Bora Brasil, o secretário de Assistência Social da cidade de São Paulo, o Carlos Bezerra, que já está nos ouvindo, inclusive. Secretário, obrigada pela participação, uma boa tarde. Oi, secretário, bem-vindo aqui ao Bora Brasil, viu? Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Secretário, é claro que ficamos muito chateados e chocados com o que aconteceu ali no pátio do colégio, né? Com a retirada daqueles moradores em situação de rua, independente do motivo, mesmo que seja pela limpeza mesmo do local, não deixa de chocar, porque você vê as pessoas sendo acordadas e tal, muitas delas ali cabisbaixas, né? Sem saber o que está entendendo. Isso não é bacana de se ver. Tenho certeza que ninguém gosta disso, ninguém gostou disso. Qual a avaliação que o senhor faz, pelo que já ouviu dos seus colegas aí da prefeitura, primeiramente acerca desse fato? Bom, primeiro é muito importante a gente clarear algumas coisas aqui, Joel, que eu acho que são fundamentais. As ações de zeladoria não são de atribuição aqui da Secretaria de Assistência Social. Sob a minha atribuição estão as ações de acolhimento. Mas eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer isso com muita clareza, que é uma diretriz do prefeito Ricardo Nunes, que todas as ações de zeladoria sejam precedidas por uma visita social, por uma abordagem social, para que essas pessoas possam ser encaminhadas a alguma forma de acolhimento que hoje nós oferecemos na cidade, porque a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social oferece várias modalidades de acolhimento para essa população. E nesse caso específico, eu já acionei a supervisora de assistência social da região Sé e pedi a ela providências imediatas e investigação do caso para saber o que é que está acontecendo, como aconteceu e quais são os desdobramentos. Porque se aconteceu algum abuso pontual aqui ou ali, isso precisa ser imediatamente investigado e coibido, porque não é esse o padrão da Prefeitura de São Paulo, não é essa a nossa política pública e não é essa a diretriz do prefeito Ricardo Nunes. Agora, isso é um aspecto. O outro aspecto
é o que a gente está fazendo, porque nós não estamos parados. A gente sabe que a situação é uma situação séria, é uma situação grave. Foi por isso que nós antecipamos o censo em 2 anos, porque uma prefeitura que quer maquiar dados ou que quer fingir que o problema não está acontecendo, jamais anteciparia um censo em 2 anos. Não havia nenhuma obrigação de se fazer o censo agora. Só para você ter uma noção, pouquíssimas cidades brasileiras fizeram um censo. Que eu me lembre aqui das capitais, o Rio de Janeiro tem um único censo, no ano de 2000, e Fortaleza está realizando, se não me engano, o seu 2º censo. São Paulo vem fazendo censos seguidos desde o ano de 2000. E agora, nós antecipamos em 2 anos, porque a gente percebe a gravidade da situação e o que a gente quer é ter um quadro o mais claro possível do impacto social da crise econômica que a gente vive e da crise sanitária que a gente vive. E a gente está debruçado sobre o censo, sobre esses números, trabalhando políticas públicas bastante objetivas no curto, no médio e no longo prazo. E para fechar aqui o meu raciocínio, o que eu queria colocar para você, Joel, é a situação dessas pessoas que estavam na região central. O panorama que nós levantamos, que nós mapeamos aqui pela Secretaria, é que nós tínhamos 4 famílias na região central, 3 delas no pátio, totalizando 15 pessoas, que foram acolhidas na nossa modalidade de hotel, no Hotel Downtown, na República. Tem uma família com a mulher, seu esposo e um bebê de 4 meses que está aguardando vaga, que nós estamos trabalhando por esse acolhimento, e há outras 13 pessoas, 13 homens solteiros, que são da região ali do Pátio da Rua Anchieta, que nós estamos trabalhando nos encaminhamentos para os nossos núcleos de convivência e também para os centros de acolhida. Então, esse é o quadro das pessoas ali no centro. Mas, já antecipo para você que a gente está contratando nesse momento, nós já estamos com o processo de chamamento aberto, esse processo já está formalizando, nós já estamos formalizando a contratação de 1.000 novas vagas em hotéis, em 4 regiões da cidade já, na região da Sé, de Santana, de Santo Amaro e da Lapa. Tem esses 11 estabelecimentos hoteleiros. Inclusive, aproveitando aqui o espaço no seu programa, a gente abre aqui para que façam contato conosco pessoas que porventura tenham hotéis, pensões, enfim, estabelecimentos afins, que tenham interesse de ceder vagas para a Prefeitura de São Paulo, que contrata essas vagas, para que a gente possa aumentar ainda mais o número de acolhida, das pessoas em situação de rua hoje. Uhum. Só corrigindo aqui, eu falei para você que o censo do Rio de Janeiro foi no ano de 2000, é o ano de 2020, me desculpa. Tá. Aliás, toda a população em situação de rua do Rio de Janeiro é menor do que os 7.540 novas pessoas que passaram a viver em situação de rua em São Paulo agora entre 2019 e 2021. Tá. Isso é para se ter uma dimensão do quadro que a gente tem. Bom, secretário, voltando a esse fato de ontem lá do pátio do colégio, porque eu acredito e acho que o senhor da mesma forma, nós temos que de algum jeito tentar aprender com os problemas, com os erros, né? E o senhor já deve ter feito esse levantamento, como o senhor disse, entrou em contato com algumas pessoas responsáveis por outras áreas que são alheias às suas atribuições. Esse fato triste que ocorreu em São Paulo, o senhor acha que ele pode ser utilizado como exemplo para que novamente não se repita? O senhor acha que isso que aconteceu, ele pode chamar a atenção dos responsáveis para evitar uma nova ação parecida como essa, para garantir que a visita antecipada do assistente social, como o senhor disse, aconteça mesmo, para evitar isso que nós vimos? Mas sem dúvida nenhuma, esse é o tipo de fato que não vai e não deve e não tem que se repetir. Eu falo isso com muita tranquilidade. Eu estava ontem junto na coletiva do prefeito Ricardo Nunes, quando indagado sobre esse fato, ele foi claríssimo ao dizer que essa não é uma diretriz da Prefeitura de São Paulo, não é uma diretriz da zeladoria, qualquer tipo de ação truculenta ou que tenha maus tratos.
e que qualquer ação que porventura resvale nisso, que seja denunciada e que as providências e as investigações serão feitas de imediato, a sindicância será feita de imediato. Então não faz o menor sentido. Eu mesmo, Joel, eu tenho 20 anos de vida pública, tenho uma longa carreira pública e um compromisso que é um compromisso de vida com a questão dos direitos humanos. Fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa por 4 anos. Então, não há hipótese da gente entender isso como uma diretriz pública, até porque ela não existe. Agora, secretário, eu queria falar com o senhor a respeito desse número, resultado do censo que a Prefeitura fez, e com certeza é um dado importante. Fazer esse censo é fundamental para que os programas públicos que a Prefeitura quer fazer para tirar essas pessoas das ruas sejam executados, tenham sucesso. Só que há algumas divergências que grupos que trabalham com esses moradores de rua apontam nos números. E é um número muito significativo, né? A Prefeitura fala em mais de 30 mil pessoas, há ONGs que falam em quase 60 mil pessoas vivendo nas ruas, e alguns moradores de rua denunciando que não estão nesse censo, que são pessoas que vivem embaixo de pontes, por exemplo, moradias absolutamente precárias, não dá nem para chamar de moradia, na verdade, mas que não estão nesse número final da Prefeitura. Eu queria que o senhor falasse a respeito dessa divergência, como que a Prefeitura enxerga esses números e a metodologia dessa pesquisa pode ser revista para que essas pessoas que estão em moradias que são absolutamente precárias também entrem nesse levantamento? Perfeito. A pergunta é importante também até para a gente fazer um esclarecimento quanto ao censo e quanto ao que está acontecendo hoje na cidade. É importante eu dizer que eu não falo pela empresa que foi contratada pela Prefeitura. Eu não falo pela empresa. Aliás, nós exigimos hoje que a empresa que a Qualitest faça uma manifestação pública sobre quaisquer esclarecimentos que deva fazer com relação à metodologia e possíveis divergências quanto a metodologias e quanto a números, né? Isso é muito importante. Então, assim, a segunda coisa que é importante a gente dizer, o processo de realização do censo na cidade de São Paulo foi um processo absolutamente transparente. Desde a contratação da empresa, que já havia feito o último censo em 2019 aqui em São Paulo, que foi a mesma que fez no Rio de Janeiro, em Fortaleza, são pouquíssimas cidades brasileiras, como eu disse, que fizeram um censo, mas um processo transparente. E na questão do mapeamento dos locais, importante dizer duas coisas com relação ao mapeamento dos locais. Primeiro, que antes dos recenseadores saírem às ruas, eles têm reuniões periódicas com técnicos da SMADS, da nossa secretaria, que trabalham nos mais de 25 serviços que fazem abordagem da população de rua e que tem um mapa, tem mapas de concentração dessas pessoas, tem mapas que mostram claramente casas, concentrações, buracos, mocós, enfim. Esses mapas são discutidos antes deles saírem e depois de feita essa discussão eles saem. Lembrando que entre os recenseadores há várias pessoas que são pessoas que viveram em situação de rua, que conhecem muito bem os mapas e os locais de concentração da população em situação de rua na cidade. Além disso, durante o processo nós fizemos várias reuniões para esclarecimento de eventuais dúvidas. Eu mesmo participei de uma dessas reuniões que eu convoquei logo que assumi, eu assumi tem 90 dias, mas logo que assumi, convoquei uma reunião com os movimentos sociais e com a empresa, porque havia algumas dúvidas exatamente quanto ao mapeamento, quanto a locais, quanto ao número de locais, né? E o que a gente fez? Nós tivemos uma reunião, por exemplo, de 3 horas, uma delas, de 3 horas, para esclarecer ponto a ponto, falar tudo. E houve um diálogo permanente. Pode se aprimorar? Sempre. Mas o que eu posso dizer é que o que não dá para fazer? O que não dá é para a gente comparar um dado que a gente tem científico, baseado numa metodologia clara, experimentada em outras capitais brasileiras, com a impressão de algumas pessoas. Aí não dá, porque daí a gente vai entrar naquela coisa do achismo. Não dá para a gente comparar um censo todo estruturado, mapeado, feito com uma metodologia clara, experimentada já em outras cidades,
com a percepção visual ou a percepção empírica de alguém que possa dizer, não, mas eu não fui abordado. Ora, se alguém aqui ou ali não tenha sido abordado, o que a gente está cobrando da Qualitest, explique-nos por que há casos esparsos onde não houve abordagem. Nós queremos uma explicação também. Agora, o que não dá para dizer, por exemplo, é que tem um aumento de mais de 100% com relação aos dados que estão aí. Né? Porque daí a gente vai ficar como nessa discussão de negacionismo, né? Se vale a vacina ou se não vale a vacina. Está claro para nós a metodologia, que é uma metodologia científica, transparente, que está posta. Do outro lado, se há uma dúvida, que coloque-se a metodologia e nós estamos absolutamente abertos para discutir essa outra metodologia que é tão divergente, mas que até agora não foi revelada. Não, claro, secretário, mas é que assim, isso que vem sendo dito a respeito dessa divergência de números não é só dos moradores de rua, principalmente não deles, na verdade. São pessoas que estão lá, que acolhem essas pessoas, contabilizam o número de marmitas que distribuem todos os dias, por exemplo, e por estar lá todos os dias, conhecem esses moradores de rua por nome, pela cara, eles sabem quem são essas pessoas, né? Então, por isso esse questionamento. E talvez não é um momento, por exemplo, para que essa metodologia seja discutida, secretário, porque há uma questão, por exemplo, que foi levantada de que pessoas que vivem em barracos, por exemplo, mais embaixo de pontes, tem gente que vive dentro de buraco em ponte em São Paulo. A gente sabe, lá na Ponte das Bandeiras tem, por exemplo. E não entram nessa metodologia da pesquisa. E são pessoas que estão numa situação tão precária quanto quem vive, por exemplo, no pátio do colégio. Agora, resta saber qual é a metodologia que foi utilizada. Porque nós sabemos que nem sempre para você fazer um levantamento você precisa ouvir todo mundo. Tem isso também. Não, exato. É como se fosse a regra de 3. Você faz por amostragem. Você faz um levantamento em uma região e faz a regra de 3 e chega à conclusão do número mais amplo, né? Resta saber se essa metodologia utilizada agora nesse centro, se ela permite isso, se ela permite que pessoas não sejam ouvidas. Leva em conta pessoas vivendo e dormindo em logradouros, dormindo em moradias improvisadas, dormindo em buracos debaixo de pontes. Essa metodologia leva em conta isso. Agora, é claro, responder sobre a metodologia mais especificamente é importante que a empresa se manifeste, por isso a gente pediu uma manifestação deles. Mas também é importante dizer, e por isso que eu ressaltei isso para vocês, é importante a gente dizer que a metodologia foi discutida durante todo o processo. Nessas reuniões que acontecem, elas acontecem com a presença também do Conselho da População em Situação de Rua aqui na cidade de São Paulo, que tem membros ligados ao governo, ao Poder Executivo, e tem membros, meio a meio, e metade da sociedade civil. E ali os vários movimentos estão contemplados, o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, Movimento Estadual, enfim, vários movimentos estão contemplados. Então, o diálogo foi permanente, né? O que me causa estranheza é o fato de se cravarem, algumas pessoas cravarem assim, não, mas assim, é o dobro. Não, mas espera aí, mas é o dobro baseado em quê? Baseado em que dados concretos, científicos, metodológicos, né? Aí a pessoa não sustenta. Então, assim, não dá pra gente, como prefeitura, como Secretaria de Assistência Social, não dá pra gente trabalhar na percepção empírica. E quero dizer uma coisa, eu respeito a percepção empírica dos movimentos, respeito a percepção empírica de quem está na rua, de quem está vivenciando o problema. Eu sou um ativista social de muitos anos, eu estou secretário, mas eu sou um ativista, eu conheço os dramas da população em situação de rua. Sim. Não é de livro. Eu conheço da vivência da rua, de atendimentos, de estar próximo. Eu sou um médico que me dediquei há muitos anos a esse tipo de atendimento. Então eu conheço essa problemática. Agora, nós temos que ter clareza de que eu não posso trabalhar, a prefeitura não pode trabalhar sobre impressões. Nós temos que ter uma base que nos sustente, né? E o censo da população de rua, ele tem suas peculiaridades. Ele não é como o censo do IBGE, ele é completamente diferente. E o próprio censo do IBGE também é criticado por pessoas que nunca foram abordadas, que nunca tiveram contato com nenhum recenseador do IBGE. Agora, eu não troco os dados de uma pesquisa com base científica por percepções pontuais, quaisquer que sejam, tentando apontar erros, né? A empresa está sendo e será cobrada por qualquer questionamento que houver. Isso é ponto pacífico. Sim, né? Sim. E a gente ainda não recebeu nenhum, preciso deixar claro, nós não recebemos oficialmente nenhum apontamento
que nos mostre os equívocos. Nenhum apontamento que nos mostre, que deixe claro os equívocos. Isso é importante. Nos recebermos, tomaremos providência imediata. Agora, secretário, até para encerrar esse assunto da minha parte, pelo menos, o senhor disse que a empresa que fez o levantamento, fez a pesquisa, a Qualitest, foi cobrada para prestar esclarecimento sobre a metodologia. Até quando vocês estão aguardando que essas informações sejam passadas? Até hoje à noite, Ótimo, até hoje ótimo. no final da tarde. Tá Nós já legal. pedimos uma manifestação oficial para esclarecimento, por exemplo, de pessoas que dizem que não foram abordadas, que haja uma explicação clara e transparente e pública deles, dizendo Técnica, por que determinadas pessoas não foram abordadas, quais foram as dificuldades enfrentadas, enfim. Não há nada, absolutamente nada, a se esconder nesse tipo de discussão. Aliás, quanto mais transparente, quanto mais pública ela for, melhor é. Eu queria, inclusive, cumprimentar vocês por abrirem um espaço tão grande e com tamanha sensibilidade com relação à questão da população em situação de rua. Eu ouvi o Joel um pouquinho antes de eu entrar no ar, sabe, falando, e falando mesmo como cidadão, sabe, não dá mais para a gente olhar para isso tudo e fingir que não tem nada acontecendo. O maior risco que eu tenho falado, inclusive eu quero dizer para vocês, eu assumi com essa tarefa, o prefeito Ricardo Nunes me convocou com essa tarefa. É uma tarefa da gente sensibilizar o olhar, mudar o olhar não só da sociedade, mas principalmente daqueles que atuam na área social. Porque um dos piores riscos a que a gente pode estar submetido, que a gente pode estar exposto, é o risco do olho que a gente chama tecnicamente de olho de vidro, ou olhar de vidro. Porque é aquela perda da sensibilidade natural por causa por se ver tantas e tantas e tantas situações de tragédia que vão, de alguma maneira, se cronificando na cidade. Né? Então, nós estamos trabalhando. Quero falar para vocês que eu chamei aqui, há 2 semanas atrás, eu chamei todas as organizações que trabalham com a população em situação de rua aqui na cidade de São Paulo. Todas. Assim como as supervisoras regionais. E disse que nós estamos exigindo, a gente não está pedindo, nós estamos exigindo uma melhora imediata na qualidade do atendimento dos nossos centros de acolhida, que precisam de melhora. Inclusive, a gente está mudando essa política. Não dá mais, nós não acreditamos naqueles grandes centros de acolhida com 500, 600, 700 pessoas. Nós estamos trabalhando para uma realocação, uma readequação do sistema para centros menores, com 200 pessoas, com atendimento mais humanizado, mais direcionado. Nós iniciamos agora uma capacitação com todos os agentes que abordam, que tratam, que cuidam de pessoas em situação de rua. Né? Então a gente está tendo uma mudança, que é uma mudança, o programa Reencontro que está vindo, é uma mudança sistêmica. Mas eu preciso dizer para vocês o seguinte, além de dizer que nós não estamos parados, além de dizer que nós estamos trabalhando com estudo, e eu posso, se vocês quiserem, esmiuçar as ações, mas eu preciso dizer para vocês o seguinte, estar em situação de rua é um processo. É um processo que leva as pessoas a estarem em situação de rua. E é um processo que leva tempo. Assim como é um processo que leva tempo para tirar as pessoas das ruas. E a rua rouba a dignidade. E é por isso que a gente não pode ser lento. É por isso que nós estamos trabalhando com todos os esforços. Há um esforço multissecretarial para a gente oferecer soluções mais rápidas, de dignidade na veia, de tirar as pessoas mais rapidamente das ruas. Porque a gente sabe que isso é um processo, que eu queria pontuar, e a porta de entrada ela é muito mais larga do que a porta de saída. O que a gente quer hoje é estreitar a porta de entrada e alargar a porta de saída. E eu preciso pontuar uma coisa, porque esse assunto é tão delicado e ao mesmo tempo tão importante que não é à toa que nós estamos dedicando um tempo importante a ele. Porque o assunto é emergencial e ele mexe com todo mundo. Né? E como a maioria das pessoas é de bem, eu acredito nisso, você, Ana, também acredita nisso, porque eu já me disse isso várias vezes, me revelou isso. Nós acreditamos que a maior parte das pessoas quer fazer o bem. Né? E fica difícil você acreditar que uma pessoa em uma função como essa que o senhor está hoje não tenha vontade mesmo de conquistar coisas boas para essas pessoas. Porque isso deve te levar a uma satisfação muito grande, sabe? Você conseguir alguns objetivos, alcançar alguns objetivos e, puxa vida, colocar lá a cabeça no travesseiro, dormir e pensar ali, nossa, eu ajudei a tirar muita gente da rua. Então é uma função nobre essa. Mas, de todo modo, nós precisamos entender, por isso que os questionamentos estão sendo feitos aqui,
para a gente entender direitinho o que é que está sendo feito, o que é que deve ser feito. Inclusive, o senhor disse para a gente no início da entrevista que muitas vagas estão sendo conseguidas, buscadas aí em hotéis e pensões, né? Isso é para resolver o problema que existe hoje, né? E eu queria entender um pouco mais o que é que vocês têm feito e pensado para ir na origem do problema, né? Para evitar que o cidadão vá para a rua ou para tentar retirá-lo mesmo das ruas e não simplesmente levar para um hotel para que ele fique ali alguns dias, e sim para oferecer a ele uma condição para ele retornar para a casa dele, ou para que ele tenha uma outra casa, ou para que ele tenha um emprego. Grana para conseguir bancar um quarto que seja para alugar em algum lugar e sair da rua. Exato. Né? Em cima disso eu queria entender, queria que o senhor resumisse para a gente um pouco disso. Então, e eu estava aqui, inclusive, elogiando a iniciativa de vocês, no sentido de trazer o debate à pauta. Eu estava me lembrando aqui, né, a gente até falou do censo do IBGE, do censo da população em situação de rua. Trazer à pauta é atuar contra a invisibilidade desse tema. Olha só como são as coisas, que podem ser comprovadas pela própria história. O primeiro censo em população geral no Brasil foi feito em 1872, há 150 anos atrás. O primeiro censo para a população em situação de rua, realizado no Brasil, foi feito no ano de 2000, na cidade de São Paulo. Ou seja, 150 anos distanciam a nossa preocupação com a população, entre a população geral, e a nossa possibilidade de, pela primeira vez, a gente começar a enxergar a população em situação de rua. Então, isso assim, olha o tamanho do desafio, porque a invisibilidade não é só também com relação às pessoas que vivem em situação de rua, é também com relação aos trabalhadores, aos servidores, aos ativistas, a todos aqueles que atuam para mudar essa situação, que também vivem essa questão essa invisibilidade. Agora, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo é o seguinte. Primeira coisa, primeira premissa, né? Algumas coisas eu te falei, nós estamos trabalhando uma mudança cultural, uma mudança de olhar, isso leva tempo, isso é médio e longo prazo, a capacitação, a mudança, né? O reordenamento da rede, com relação aos centros de acolhida, que não dá para você ter um ginásio acolhendo essas pessoas, né? Tem que ser espaços cada vez menores, cada vez mais individualizados, humanizados, então fiscalizando e cobrando as organizações sociais, os parceiros, né? E, fundamentalmente, a gente não pode tratar a população em situação de rua como um bloco homogêneo. E o censo, ele funciona como essa ferramenta para nós. Porque, por exemplo, a abordagem com relação a uma pessoa que está em situação de rua há mais de 5 anos e há menos de 5 anos, por exemplo, com a sua família, é completamente diferente. Porque uma pessoa que está há mais de 5 anos, ela já se expôs a uma série de outras situações, ela teve ela acabou sendo exposta a uma série de violências, ao relento, a desproteção, a insegurança, a institucionalização por passar em várias instituições, enfim. Ela tem uma outra realidade. Muitas vezes ela está muito mais exposta a doenças psiquiátricas, ao uso abusivo de álcool e drogas, enfim. Ela tem uma outra abordagem. A pessoa que está há menos de um ano na rua, que nesse momento é a prioridade da inovação da nossa política, o que não quer dizer que nós estamos deixando a outra parcela da população em situação de rua, não. A gente está trabalhando com eles também. Mas nós percebemos, pelos números do censo, que 76,5% dessas 7.540 pessoas que chegaram às ruas nos últimos 2 anos, 76,5% chegou no último ano. A gente que chegou muito recentemente, que chegou com a família. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos invertendo a lógica da política. A lógica tradicional da política pública é qual? Faz o reconhecimento, aí encaminha para o acolhimento, do acolhimento para o programa de saúde, do emprego e tal, e vai indo até que, se for possível, o encaixe ou encaminhamento para algum programa de habitação, quando pode. A gente está invertendo isso. Então, especialmente para esses que estão há menos de um ano na rua, a gente está criando a possibilidade da moradia temporária, que é um conceito internacionalmente conhecido, já aplicado em alguns países do mundo com sucesso, que é o housing first, que é o moradia primeiro.
Então, ou seja, a gente inverte a lógica. Em vez da moradia ser o último elo, ela é o primeiro. Então a gente oferece a moradia temporária para que a pessoa possa sair da rua imediatamente e ao darmos a chave a uma moradia temporária, a gente está dando a chave para o emprego, a gente está abrindo outras portas, uma porta de recomeço, uma porta de esperança, uma porta para outros programas que deem a essa pessoa uma condição de, em 12 meses, recuperarem sua autonomia. E fechando meu raciocínio aqui, por que a gente está dando tanta importância para essa mudança? Bom, primeiro porque ela está dando certo em outros países do mundo. A gente não está copiando. A gente está fazendo o nosso próprio, paulistano, o nosso Housing First paulistano, com o nosso DNA. Né? Então a gente está trabalhando isso, a gente está inovando nesse sentido. E ao inovarmos, o que a gente acredita é num princípio muito claro, que é qual? Quanto mais tempo a pessoa passa nas ruas, mais difícil fica de tirá-la dessa situação. Porque ela vai criando vínculos, ela vai criando uma identidade com a rua, ela vai, enfim, transformando as próprias relações dela com as pessoas e com a própria sociedade onde ela está inserida. Então, esses que chegaram à rua, é tirá-los já. Né? Para fechar, você fez uma pergunta sobre como evitar que a pessoa vá para as ruas. Né? E aí, eu tenho muito claro para mim que isso envolve mais que moradia. Porque os censos mostram isso de maneira recorrente. O principal motivo para a pessoa ir para as ruas é o conflito familiar. Esse é o principal motivo. Mais de 40% das pessoas apontam que o principal motivo pelo qual elas estão nas ruas é o conflito familiar. Né? E a pandemia agravou essa situação. Todo mundo que já viveu a falta de dinheiro, falta de emprego, falta de comida, inflação crescente, né, corte de programas sociais, sabe as consequências disso nas relações mais próximas, que são as relações familiares. Então, é preciso que o país como um todo saia o quanto antes dessa crise econômica, que se reflete nas ruas de São Paulo, que essa desigualdade brasileira se escancara nas ruas de São Paulo. O censo mostra, por exemplo, que 60% das pessoas que estão nas ruas, vivendo em situação de rua em São Paulo, aproximadamente 60% são de fora da cidade de São Paulo, o que mostra que São Paulo acaba retratando o grande impacto da crise brasileira. Ok. Bom, conversamos com o secretário de Assistência Social aqui da cidade de São Paulo, o doutor Carlos Bezerra. Doutor, foi um prazer enorme falar com o senhor. Vamos juntos nessas ações aí. O que precisar da gente aqui, pode nos acionar de verdade mesmo, porque, como eu disse no meio da entrevista, isso é algo tão nobre que a gente tem que se abraçar mesmo. Tem que dar as mãos aí uns para os outros e buscar mesmo melhorias, buscar socorro para essa gente que tanto necessita. E é nosso compromisso, né, Ana? Exatamente. Ajudar no que for preciso, não no que for possível. Ajudar, porque a gente faz isso, a e cobrar também. coisas. E cobrar essas Exatamente. ações para que elas saiam do papel e, de fato, comecem a mudar aqui a cara do centro de São Paulo, principalmente, que é o mais atingido, onde mais tem gente precisando dessa ajuda. Isso é